Estudos brasileiros. Os estudos brasileiros se dão muito pelo que está se posto como reflexão do pensamento nacional, do modo de ser do povo, das problemáticas, da história, tudo que gira em torno do conceito de brasilidade. Por qualquer meio que se possa fazer um esforço de estudar o entendimento do Brasil, dos problemas que hoje passa, também das potencialidades que tem, vai se chegar nesse autor, inevitavelmente. Gilberto de Melo Freire. E essa obra aqui, Ordem e Progresso, é uma das numerosas obras de Freire, né? Escreveu dezenas de obras, e algumas delas muito densas, como é o caso dessa em 2 volumes. É uma obra só em 2 volumes. O ano 1962 é o ano da edição, mas sim, prefácio da 2ª edição, 1962. Vejamos o ano que a obra foi escrita. Acho que 50 e pouco. Não tem aqui na edição aqui, né? Na edição da gráfica. Mas esse é o Freire aí que no final dos anos 50 lança essa obra, e ela é parte de um conjunto tríplice, ao menos, de grandes obras que fazem um primeiro perfil do entendimento do modo de ser brasileiro. Primeiro é Casagrande Senzala, depois Sobrados e Mucambos, e depois esta Ordem e Progresso, né? Ele inclusive elenca, o próprio Freire elenca uma quantidade de obras aqui, ó, essa parte aqui logo na entrada do livro, que ele chama de História da Sociedade Patriarcal no Brasil, aos volumes 1, 2, 3, intitulado Casagrande Senzala, Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal. Aí o volume 2, Sobrados e Mucambos. O volume 3, Ordem e Progresso, né? Sobrados e Mucambos, Decadência do Patriarcado Rural e Desenvolvimento do Urbano. Ordem e Progresso, Processo de Desintegração da Sociedade Patriarcal e Semi-Patriarcal no Brasil sob o Regime de Trabalho Livre. Aspectos de um quase meio século de transição do trabalho escravo para o trabalho livre e da monarquia para a república. Aí deverão seguir os volumes Jazigos e Covas Rasas, Sepultamentos e Comemoração dos Mortos no Brasil Patriarcal e Semi-Patriarcal. Volume 5, Seleção de manuscritos e documentos ilustrativos das relações mais características entre pessoas, grupos e instituições nas sociedades patriarcal e semi-patriarcal no Brasil, nas suas principais áreas e nos seus períodos de integração. Equilíbrio e desintegração nem sempre coincidente nas várias áreas. E o volume 6, dessa História da Sociedade Patriarcal no Brasil, seleção de reproduções de pinturas, mapas, gravuras, e segue um título enorme do que seria essa obra, né? E o volume 7, Bibliografia Geral Índice. Eu nem sei se Gilberto Freire lançou esses volumes todos. A obra dele é muito densa. Eu me dispus há 15 anos atrás fazer um estudo inicial e ainda não concluí esse estudo inicial. Mas eu quero me referir à Ordem e Progresso como sendo um livro muito atual, onde a gente possa fazer leituras críticas, né? Quando eu digo atual, eu digo que é um livro que ele traz o pensamento de muitas pessoas do nosso convívio, que estão muito se referendando nos aspectos de um certo modo de nacionalismo e de uma certa república emergente, como é o caso do pouco dessa que trata aqui. Mas eu não me disponho a fazer a leitura crítica da obra, porque não a li ainda. Eu estou me dispondo a lê-la, e aqui fica o convite para que as pessoas com quem eu convivo presencialmente
se dê esse esforço de a gente fazer a leitura de Gilberto Freire, tão importante pensador do modo de interpretar nós brasileiros e brasileiras, e que a gente se dê o trabalho, se dê o esforço de fazer a leitura dessa obra, mas também de fazer a crítica, né? Porque cabe, especialmente hoje no século XXI, cabe uma crítica muito aguda ao Gilberto Freire, ante ao que não está posto em sua obra, né? E em relação a isso, daquilo que não está posto, que me motiva a uma leitura crítica e de afirmar que quem se guia unicamente pelos conceitos estabelecidos no trabalho de Freire está pecando, né? No sentido religioso, mas por assim, tomando emprestados o conceito do sentido religioso, está pecando na interpretação, né, da realidade brasileira, né? E isso me motiva muito a ler essa obra e fazer observações de vida sobre esses aspectos, né? Olha o que diz o prefácio da segunda edição. Eu vou ler alguns trechos aqui do primeiro tomo. Aconteceu com o aparecimento do livro Ordem e Progresso o que o seu autor esperava que acontecesse. O livro no Brasil despertou alguns dos brasileiros de idade provecta, dados à leitura e por vezes à crítica de trabalhos, que sendo de sociologia ou de antropologia, sejam também de literatura histórica. Ele tem esse viés da literatura, né? No prefácio. Com o ensaio Ordem e Progresso, a série de estudos em torno da sociedade patriarcal no Brasil, das suas origens e do seu desenvolvimento, iniciada em 1933 com o ensaio Casagrande Senzala, aproxima-se de conclusão, dentro do plano estabelecido pelo autor. Esta condição se verificará com o ensaio Jazigos e Covas Rasas, cuja publicação deverá ser acompanhada de 3 volumes de material ilustrativo dos assuntos versados nos vários ensaios da série, documentos, mapas, fotografias, caricaturas, acompanhado também da publicação na íntegra de algumas das muitas autobiografias escritas em respostas ao inquérito ou questionário, organizado pelo autor e nas quais sobreviventes da época de transição do Império para a República, estudada nas páginas que se seguem, fixam suas reações aos mesmos estímulos, isto é, as mesmas perguntas. Perguntas de caráter geral e perguntas concretas ou específicas. O Gilberto Freire fez um questionário para as pessoas e a partir desse questionário ele tem informações, né, do período de transição entre a República, entre a monarquia e a República, as pessoas viveram, e ele faz desse material uma das principais fontes de seus estudos, suas conclusões e suas reflexões, né? E assim por diante. É uma obra que mostra muitos aspectos decisivos do que vem a ser a reflexão desses primeiros períodos da República, né? Esses primeiros 30, 40 anos, né? Porque assim ele está, 50 anos, assim ele está no final dos anos 50, e é uma obra que